Mas isso também adoece suas relações. Porque você começa a caminhar na vida com a mente fixada na comparação e na competição. Você olha para o próximo, não como um irmão, como um ser humano, mas como um rival, que você precisa se sentir melhor do que ele. C.S. Lewis, num dos livros dele chamado Cristianismo Puro e Simples, ele fala: a gente não quer ser rico, a gente quer ser mais rico do que o outro. Porque a gente está se comparando e competindo, e não tem como eu dizer para você assim: pare de se comparar. É a mesma coisa eu falar para alguém: pare de ficar ansioso. Você dá conta? Porque é inconsciente. É a sua alma tentando sobreviver nessa selva da existência. E daí você absorve a espiritualidade de Jesus como um guru que vai te ungir para chegar lá. É o Jesus ungidor da tua doença. Aquilo que você chama de bênção, talvez seja a sua doença interna, que está te arrebentando por dentro, que está drenando você. Mas não apenas a gente adoece as nossas relações, porque a gente vai vivendo nessa lógica de comparação e competição, mas porque uma pessoa como você e eu, todo ser humano, preste atenção nisso, não é uma coisa minha, é do ser humano. Todos lidamos com uma profunda insegurança existencial. Todos lidamos, consciente ou inconscientemente, com uma sensação de insegurança. E a gente tenta curar isso nessa lógica do grande desempenho. Trabalhando muito, rezando muito, orando muito, pulando muito, casando muito, comendo muito. Porque essa aflição te expõe a vícios, como uma tentativa de aliviar a bagunça. E aí você se entrega à comida, à bebida, à pornografia, ao trabalho. Porque o que você está comendo ali? Aquele macarrão? Não, você está comendo um negócio para você, minimamente, nem que seja 5 minutos, você se sentir bem. É um desejo desordenado e que adoece as suas relações, porque você se torna uma pessoa vulnerável a ser abusada. Porque você não sabe dizer não. Já ouviu o pior? Já se descreveu assim? Eu não sei dizer não. Cara, há uma grande chance de que isso seja um sintoma de uma insegurança profunda, que você não consegue dar limites nas suas relações. A sua filha pode se tornar alguém que te abusa. Tua mãe, teu chefe. Isso eu estou falando de relações minimamente normais. Agora, se vem um canalha na tua vida, cara, você é um prato cheio para ele te devorar. Se vem uma mulher narcisista, doida mesmo, cara, ela te põe no bolso. Por quê? Porque viu em você, sentiu em você uma pessoa que não sabe dizer não, aqui não. Não, você não vai me tratar assim. Não, eu não vou. Há pouco tempo atrás eu atendia uma pessoa, líder religiosa, e ela me perguntou assim: olha como é muito sutil, a gente se veste, a gente se veste numa pseudo-santidade, porque a gente olhar para a Cracolândia e reconhecer gente doente, cara, você não precisa ser um Einstein na vida.
Mas se você olhar para uma pessoa trabalhadora, workaholic, servir, que você conta com ela às 6 da manhã, você conta com ela 00:30, você fala, cara, é uma pessoa maravilhosa. Há uma grande chance, e eu falei para essa pessoa, você consegue dizer não? De alguém te falar assim, vamos, e você falar, hoje eu não posso. Não, eu não gosto. Não, eu não vou. Não, eu não consigo. Eu falei, então você não é uma pessoa solícita. Você é uma pessoa emocionalmente adoecida. Quem olha, adora. Quem se relaciona com você, acha você incrível. Mas se você não consegue dizer não, se você não consegue falar, olha, eu não gosto disso aqui. Eu não gosto da maneira que você falou comigo. Eu não tenho esse tempo. Porque enquanto você encarar isso como uma virtude, enquanto você achar que o seu problema de exaustão interna é só agenda lotada, e não entender isso como apenas um sintoma assim como uma febre. Febre mata, febre convulsiona, febre tem que ser medicada, mas febre não é doença. Febre é sintoma. É um sintoma horrível, mas que de alguma forma é o seu organismo denunciando para você que tem algo errado aí dentro. Sua agenda é entupida, sua incapacidade de dizer não, seu medo desesperado de desagradar. Não é que você é bonzinho, você é inseguro, que quer que todo mundo goste de você, porque aquela insegurança e aquele desejo profundo de se sentir conhecido, aceito, amado, se projetou adoecidamente nas suas relações. Então você fica desesperado com a possibilidade daquela pessoa não te aprovar, da tua esposa, do teu marido, do teu pai, da tua mãe não gostar da sua escolha. Então você se poda e boicota e sofre, porque a sua alma não nos deixa passar isso impunes. Ela entra em colapso. Só que no fim, além desse adoecimento físico, emocional, das nossas relações, o que se instala com o tempo é uma profunda frustração, uma desilusão, especialmente quando você supostamente chega lá. Cheguei, daí você olha para dentro da sua alma e vê um vácuo, porque não existe nada criado que seja capaz de suprir esse anseio no coração humano. Tua carreira não fará isso, tua vida religiosa não fará isso, teus filhos não conseguirão fazer isso, teu casamento não dará conta de suprir isso. Então quando você chega, e você compra, e você alcança, e você casa, e você tem filho, daí quando sai aquilo, a sua alma, ao invés de se congratular, se deprime, porque você está provando uma frustração desiludida. Você sabia que o Brasil é o maior consumidor de ansiolítico no mundo? E os Estados Unidos o maior consumidor de antidepressivo? Eu falo que isso é extremamente sintomático, porque o que é a alma emergente brasileira? Se eu chegar lá, se eu for alguém, então, uau, aí eu me encontro paz. O americano chegou lá e viu que não mudou nada, daí ele se deprime. Por isso que existe muito mais casos de suicídio na classe média alta do que na pobre. Por isso que você vê muito mais ideação suicida em Balneário Camboriú do que na Rocinha.
Porque é o pessoal que imaginou, sentiu, se desesperou. Se eu chegar na cobertura, se eu sair da portaria e for para a cobertura, se eu largar o Fusca e andar de Porsche, então essa angústia vai embora. Aí o cara compra o Porsche, chega na cobertura, mas ele se joga da cobertura porque não adiantou nada. E como que a graça de Deus ministra ao nosso coração, a nossa interioridade, para que a gente seja livre disso, para que isso não nos consuma. Como que o poder do Evangelho, como que a psicologia de Jesus lida com isso em nós. E esse texto de Romanos 8, o contexto são pessoas cristãs, ouvindo de Paulo, no contexto maior, o desejo da transformação, de uma vida plena, de uma vida íntegra, de uma vida ressurreta. Porém, pessoas que sutilmente, mesmo sabendo aqui o questionário gospel correto, aqui sentindo tudo errado. Você ainda pode ser um filho de Deus, um cristão, mas Paulo vai dizer ainda se ver na vida como um escravo. E se relacionar com a existência com uma atitude interior, com espírito de escravidão. Aonde você busca regras, leis, princípios, códigos, porque daí você fala, mas eu não sou religioso. Não tem regra nenhuma de Moisés para mim, mas tem a regra da tua família, a regra do mercado, a regra da tua profissão, a regra da revista Caras, a regra do Instagram, como que você tem que se vestir, quantos quilos você tem que pesar, que carro você tem que dirigir, aonde você tem que morar. E cria um monte de lei na sua alma, que você pode babar falando que você não é religioso, mas a sua alma permanece escravizada. A sua atitude interior é um espírito de escravidão. Você ainda se vê, se percebe como esse escravo que precisa agradar e cumprir aquelas regras. Seja ela quais forem, cara. Você não quer dar um nome de lei? Chama de código, que eu sei que você gosta dessa etapa. De princípio da vitória, dos 10 passos da mulher vitoriosa, e isso vai oprimindo a tua alma, porque você e eu não damos conta mesmo, vamos ser honestos, a gente não chega lá, sempre falta alguma coisa, e aí a sua alma, você é aquele medo de fracassar, medo. Paulo vai usar essa expressão, quando a gente vive assim, com esse espírito de escravidão, a gente vive em temor, com medo. E se eu não chegar? E quanto é suficiente? Quanto dinheiro eu tenho que ter? Quantos quilos eu tenho que pesar? Quão mãe incrível eu tenho que ser? Quão pai poderoso, macho alfa eu tenho que ser? E aquele medo, porque se você fracassar, a sua alma conclui que você não foi aceito, que você não é amado. Mas aí Paulo diz assim, a boa nova do Evangelho é que o Espírito que nós recebemos não é de escravidão, mas de adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai.